Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais com seus estudos da redação da FUVEST, eu vou falar aqui como que foi o tema da FUVEST, inclusive ler os textos motivadores, analisar o que eles têm de explicação, dar possíveis teses, repertórios que você poderia utilizar nesse tema de redação, alguns erros possíveis e, inclusive, falar do que eu achei do tema de redação também. O tema de redação da FUVEST do ano de 2023, que tem como nome FUVEST 2024, que é o ano do acesso, teve com as específicas palavras educação básica e formação profissional, entre a multitarefa e a reflexão. Vale lembrar que os textos motivadores vão estar também no link aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir ler todos eles, ou se não, você pode acessar esse código QR para poder dar uma olhada nos textos motivadores também. A primeira coisa que já entra, como a gente poder ver, é que o tema da FUVEST está com essa carinha de ter o entre novamente. Já faz um certo tempo que a gente não tem um tema com a palavra entre na redação da FUVEST, que é muito característico para a gente poder ter, que faz com que muitos alunos percebam ou se não estranhem ter essa palavra entre, achando que tem que responder uma pergunta ou ter uma própria opinião a respeito do tema. Mas o que acontece é que a estratégia ela é diferente. Quando a gente fala de temas com entre, a gente precisa determinar qual que vai ser o limite que vai separar o que a gente tem de um lado com o que a gente tem do outro. Como, por exemplo, entre educação básica e formação profissional, a gente precisa traçar um limite do que vai falar de ser multitarefa e também ter algum momento de reflexão. Ou seja, nem sempre a gente vai ter que educação básica e formação profissional, os dois andam ao mesmo tempo lado a lado. Existe uma coisa que vai ser esse limite, vai ser esse entre. Então é por isso que é um tema que muitas pessoas se confundem para estudar a redação da FUVEST, querendo fazer com que falem apenas de um lado ou tentem responder uma pergunta. Por isso que às vezes esse tema costuma ser mais chatinho de escrever. Então fica assim o texto motivador número 1. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo, tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu, sua, parceiro, parceira. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também atividades, como jogos de computador, geram uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. Então, uma das coisas que é muito comum do que a gente tem de redação da FUVEST vão ser de textos que vão explicar especificamente o que a gente vai ter como elementos colocados dentro do tema de redação. Então aqui não é de forma gratuita que a gente já tem o primeiro texto motivador explicando o que acontece com a multitarefa. Então aqui a gente percebe que a multitarefa, em vez de ser um avanço psicológico e também racional do que vamos ter da sociedade humana, a gente vai ter com que a gente vai ter um retrocesso. Em vez de a gente poder conseguir se contemplar com atividades que a gente gostaria de poder ter, a gente está tendo justamente um retrocesso do que a gente poderia pensar em relação aos animais. Parece uma comparação meio chocante, né? Quando a gente já tem esse primeiro texto motivador. Então eu acho que por utilizar uma coisa de metáfora, ou até uma comparação um pouco mais relacionada com animais, esse texto motivador pode, às vezes, até um pouquinho atrapalhar mais do que ajudar. E assim fica o texto motivador número 2. Educar para o ócio significa ensinar a escolher um filme, uma peça de teatro, um livro. Ensinar como pode estar bem sozinho, consigo mesmo, significa também se habituar às atividades domésticas e à produção autônoma de muitas coisas que até o momento comprávamos prontas. Ensinar o prazer do convívio, da introspecção, do jogo e da beleza. Inculcar a alegria. A pedagogia do ócio também tem sua própria ética, sua estética, sua dinâmica e suas técnicas. E tudo isso deve ser ensinado. O ócio requer uma escolha atenta dos lugares justos para se repousar, para se distrair e para se divertir. Portanto, é preciso ensinar aos jovens não só como se virar nos meandros do trabalho, mas também pelos meandros dos vários possíveis lazeres. Significa educar para a solidão e para o convívio, para a solidariedade e o voluntariado. Significa ensinar como evitar alienação que pode ser provocada pelo tempo livre, tão perigosa quanto a alienação derivada do trabalho. Há muito o que ensinar. Então aqui a gente já vai ter um pouco do que a gente poder lidar quando a gente tem da parte da educação profissional, mas também com a parte da reflexão. Percebe que aqui a gente está falando do texto do Domênico de Masi, que está aplicando praticamente o novo, como se, porque a gente tinha, quando eu estava começando meus ensinos de redação,
Tinha o Zygmunt Bauman, que estava falando dos tempos da modernidade líquida. E eu acho que hoje em dia, o Domênico de Massa com o ócio criativo tá virando muito popular hoje em dia. Então, eu acho que aqui aparece como a gente tem essa coisa de quando a gente fala do ócio, de ensinar também que a parte de poder ensinar para o trabalho é uma parte importante de ensinar o que tem que se fazer e também de se educar uma criança. Mas também a gente precisa ensinar sobre o ócio, como se divertir, como também ter os momentos de reflexão e os momentos que não necessariamente precisam estar ligados com você ter um trabalho. Então aqui a gente já vai começando a tecer um meado de que estamos começando a ter uma percepção de o que se fala de multitarefa, não necessariamente sempre precisa ter alguma coisa que precisa estar relacionada ao seu trabalho a todo momento. Ou seja, para você poder aprender algo, nem sempre precisa ser do seu trabalho. Para você se divertir, nem sempre precisa ser do seu trabalho também. E assim fica o texto motivador número 3. Analisar as diferenças entre a educação escolar indígena e a educação escolar convencional no Brasil foi o ponto de partida do trabalho feito pelos pesquisadores Aline Abunísio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Ellie Ganem, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Dois fatos me impressionaram, especialmente na comunidade que pesquisei, além do grande valor atribuído à escola como fator de fortalecimento da língua e da cultura daquele povo. A acentuada integração entre as atividades escolares e as práticas comunitárias. Não há tempos rígidos, não há horários fixos, nem se seguem disciplinas escolares. As atividades da escola obedecem a um ritmo sereno e envolvem tarefas de manutenção dos costumes, incluem tanto a roça quanto o artesanato ou a coleta de produtos da mata. Então aqui, mais uma vez, eu acho que o que vai colocando essa parte do que temos também dessa englobação de falar da educação profissional e também da reflexão, ou seja, colocando tanto da parte do que a gente tem no tema do educação básica e formação profissional, dessa parte da multitarefa da reflexão, é colocar de como a gente tem a importância de que quando a gente tem esse ensinamento colocado na nossa sociedade, muitas das vezes pode ser que ele escape um pouco da parte social. E aí a gente vai para essa parte de como que a gente tem tantas vezes que as pessoas ficam perguntando, poxa, mas para quando eu vou usar isso na minha vida? Mas isso é uma parte importante também de se perguntar, porque não necessariamente a gente tem a parte de que você vai utilizar isso para coisas simples do seu cotidiano, mas pode ser também que quando a gente tem aqui em comunidades indígenas, a gente vê que sim, há uma preocupação em não de que a gente tem que completar tabelas, que a gente tem que completar deadlines, que a gente tem que completar, isso tem que ser para amanhã, isso tem que ser para hoje, isso tem que ser para a semana que vem. A gente entende que há um aprendizado, há também uma necessidade de mostrar que há um favor de se fazer isso para a comunidade, que também a gente poderia colocar como reflexão. Será que a nossa educação básica e a formação profissional estão conversando com o que a gente tem com a nossa sociedade? Será que temos a utilidade delas quando a gente vai ensinar e aplicar? E o texto motivador número 4, a gente tem uma pintura, e aqui a gente tem da Irving Ramsey Willis, que eu acho que é esse que é o nome, que a gente vai ter do momentos de ócio. Então a gente pode perceber no quadro que a gente tem como essa coisa de que é muito comum que quando uma pessoa está estudando, trabalhando, ela sempre tem uma necessidade de ficar pensando em outra coisa. Então é perceptível que a gente pense que quando a gente fala da multitarefa e também a gente fala da reflexão, é que é necessário que a gente tenha essa separação das duas coisas. É lógico que sim, a gente tem a necessidade de que muitas das vezes ser multitarefa pode ser também simbolizado com ser eficiente, mas da natureza humana é comum que a gente tenha a necessidade de separar um momento de apenas reflexão ou de não fazer nada. Não a todo momento precisamos fazer com que a gente sempre tenha uma produção, que no texto motivador número 3 faz com que fique muito claro, se em comunidades indígenas a gente não tem essa obrigação, as nossas comunidades não estão nesse setup, eles estão justamente te falando de que a nossa comunidade ela é formada e é estabelecida de que precisamos ser eficientes e multitarefas a todo momento. E no texto motivador número 5 temos mais uma vez uma outra imagem que temos do Ivan Cruz, a pintura Ciranda 2. Então a gente pode perceber nessa imagem que, mais uma vez, uma das coisas muito comuns que a gente tem da educação básica é, de fato, a gente conseguir colocar e ensinar para as crianças o direito de se divertir. Então, mais comum ultimamente, que a gente tem inclusive da Base Nacional Curricular Comum, que é fazer com que as crianças aprendam a brigar, aprendam a ter lazer. Então eu acho que muitas das vezes a gente vai, de novo, misturando os conceitos atuais de que a todo momento você precisa ser multitarefa e eficiente e estar produzindo alguma coisa, de que a gente também precisa ter momentos que a gente tenha apenas uma reflexão, ou se divirta, ou que
não necessariamente precisa ficar pensando sobre trabalho. E no texto motivador número 6, a gente tem inclusive mais uma pintura que vamos ter também de uma pessoa estrangeira, e vamos ter então The Banjo Lesson, então a aula de banjo de 1893 do Harry Osawa Tanner. Então, mais uma vez a gente tem essa parte interessante que a gente tem, que não somente a gente consegue perceber que a gente tem a cultura do banjo, faz com que a gente perceba que também alguns ensinamentos são apenas de conexão que a gente tenha social e cultural. Se a gente for perceber do que a gente estava falando da ciranda, ela tem uma parte de poder perceber da parte de individual, de que a gente tem que as crianças tenham o entendimento de que sim, precisamos ter lazer, mas essa parte do 6 que temos uma conexão com a sociedade. A gente percebe que a gente tem uma figura de uma pessoa mais velha com uma criança, que é uma conexão entre gerações, uma conexão de fazer com que se tenha um pertencimento. Então, a educação profissional, ela também pode dar essa coisa de você ter um pertencimento. Pode ser que essa aula de banjo, pode ser que a gente tenha uma nova pessoa que está tocando banjo. Mas mais importante que isso, temos uma conexão que ou seja de família, ou seja também com a sociedade. Ou seja, estamos tendo que a necessidade que a gente está mostrando aqui ao longo de todo o tema é: estamos precisando ser cada vez mais multitarefa ou a gente precisa ser mais unidos como sociedade? Mas o sistema também está sempre colocando a gente, fazendo com que a gente tenha que ter eficiência e pense mais no trabalho do que outras pessoas ao nosso redor. E por fim, temos o texto motivador número 7, que é uma publicação do Instagram, com a gente tendo como fomos ensinados a medir o sucesso, ou seja, metade é salário e metade é o cargo. Sendo que tem uma nova forma de medir, que estão separados com várias formas, que é gostar do que faz, saúde física, saúde mental, tempo livre, renda e impacto. Então, mais uma vez, a gente tem essa forma do que a gente é ensinado e do que a gente encontra como realidade. Se a gente for perceber, nessa construção do que estamos colocando aqui, desse impacto que a gente tem nesse texto motivador número 7, é colocar de como que a gente tem a percepção de trabalho. Perceber mais uma vez que a todo momento, o que a gente tem ao longo de todos os textos é: toda vez o trabalho precisa ser algo significativo, precisa ser algo que é multitarefa, que eu não tenho que prestar atenção mais em nada, ou se não temos a parte importante também de ter o ócio, de ter também uma conexão com relações humanas. Então acho que de sugestões que a gente tem de repertório que poderiam encaixar muito bem nesse tipo de redação, eu acho que inevitavelmente, assim como eu acabei de falar, foi a da Base Nacional Curricular Comum, que tem como um dos preceitos de como que a gente tem os ensinamentos e o que deve se passar para poder se ensinar às pessoas e às crianças e os adolescentes. Mas eu acho que é perceptível que a gente perceber que existe essa evolução de, por exemplo, ensinar às crianças a parte da diversão e também do que a gente tenha dessa comunidade e da ideia de sociabilidade. Eu acho que cada vez mais a gente está tentando perceber que a nossa sociedade urbana se construiu de uma forma que a gente perdeu os vínculos sociais e que cada vez mais eles tentam se reafirmar e afastar as pessoas. Só que a gente está tentando fazer um sentido contrário, ou seja, na escola, de mostrar que sim, é importante ter vínculos sociais, históricos, culturais, de se sentir representado e também de fazer parte de uma sociedade. Como a gente tem uma preocupação com o BNCC. Pode ser que a teoria é de fazer essa preocupação, mas que nem sempre funciona. Um outro tipo de repertório que poderia encaixar muito bem nesse tipo de argumentação seria o que a gente tem do Fordismo. Ou seja, há vários momentos a gente está falando dessa parte que a gente tem de prestar atenção em muitas coisas, de fazer muitas tarefas, sendo que a gente poderia relacionar com também essa questão que a gente tem de quando a gente tem essa repetição para um objetivo apenas. Então, eu acho que a gente perceber essa parte do que a gente tem de como a educação e como o trabalho, os dois se conectam em partes importantes da vida, a gente tem essa limitação de como que a gente vai ter essa produção final. Como, por exemplo, no caso do Fordismo, que a gente tem dessa repetição de trabalho, de uma linha de montagem que a pessoa às vezes nem sabe o que está produzindo no final. Ou seja, a gente tem uma alienação tanto do trabalho por ser repetitivo, mas também de nem saber o que se faz parte nesse final do produto. Eu acho que de uma outra forma, de um outro contraponto, poderia ser também o que a gente tem do caso do toyotismo, que é, de forma contrária do Fordismo, que é uma produção em série de padronizar, a gente tem que o toyotismo ele é feito especificamente para as pessoas. Existe uma preocupação de todo o processo e de trazer uma qualidade, uma conexão com as pessoas. Então perceber que a gente tem que sim, a gente tem que fazer um trabalho, mas a gente também tem essas conexões sociais que também são muito importantes. E por fim, eu acho que também uma parte muito importante do que a gente tem de toda essa discussão, ou seja, do que a gente tem como obrigação na sociedade e como a gente consegue fazer com que a gente tenha reflexão, eu acho que o filme Encanto é uma coisa muito boa para a gente poder fazer conseguir até uma comparação de filmes. Se no filme a gente tem que é muito importante a parte de cada uma das pessoas para poder ajudar no vilarejo que elas vivem, também é importante o que elas pensam como sentimento, porque elas são apenas colocadas como ferramentas e apenas colocadas como partes de uma situação
que nem se ia perguntar se o que elas realmente querem. Como, por exemplo, a personagem que a gente tem, que ela usa apenas a sua força para poder ajudar todo mundo, mas que por dentro ela está machucada. Assim como também a gente tem personagens que precisam, que gostariam de participar, mas não têm os superpoderes, como é o caso da personagem principal, ou de não de pessoas que não têm nem culpa do poder que tem, que é o caso do Bruno. Então perceber que quando a gente fala de multitarefa, quando a gente fala de trabalho, de reflexão, a gente precisa traçar um limite de que o quanto que isso é danoso para os indivíduos e o quanto que é danoso para os grupos sociais que estão se participando. Então é daí que eu acho que já vai inclusive criar, se não as possíveis teses. Que nem eu falei para você, o primeiro que a gente tem, é o que delimita da gente poder ter a reflexão, inclusive da educação profissional, é quão danoso isso é para cada um dos indivíduos. Porque a partir do momento que cada um dos indivíduos vai participar em sociedade, a gente precisa também levar em conta o que eles querem, o como que eles têm uma saúde mental, como que eles podem se sentir ingressados em uma sociedade. Eu acho que é super importante a gente perceber que não é o problema da gente ter um trabalho que tem que precisar fazer muitas coisas. Não é que a gente precisa ter trabalhos repetitivos ou que a pessoa precisa ser altamente remunerada, mas a parte de como o indivíduo se sente integrado em sociedade. Cada vez mais a gente tem sociedades que estão tentando fazer o quê? Que a gente se afaste um dos outros e que a gente se conecte ou pelo celular ou que senão a gente seja cada vez mais levado pelo individualismo. Uma outra parte que nem eu já tinha citado anteriormente é o como que a gente tem do impacto social. Ou seja, como que a gente pode fazer com que esses indivíduos criem uma sociedade cada vez mais integrada? Não no sentido de que a gente tem conexão de grupo de WhatsApp ou de conexão de internet, mas no sentido de ter uma representação, no sentido de fazerem parte de comunidades. Como a gente pode ter, por exemplo, aquela imagem que a gente tinha da ciranda, que é todo mundo junto numa mesma brincadeira, ou seja, todos ao mesmo tempo estão se divertindo, estão se conectando, como também na imagem que a gente tinha do Band Lesson, que é uma conexão de gerações e uma conexão de cultura, de integralização. Agora, de erros possíveis que poderia acontecer nessa redação, o primeiro eu já falei que é o quando a gente tem um tema com entre. Ter essa palavra do entre é um ruído que pode acontecer de as pessoas acharem que por estar essa palavra do entre, eu tenho que escolher de um lado ou escolher do outro. Não é que você tem que escolher de um lado ou do outro, você tem que escolher o que faz com que exista um limite entre os dois pontos. Por também ter muitas palavras nesse tema, talvez as pessoas possam ficar meio confusas com o que deveria colocar. Então, é por isso que, mais uma vez, é sempre importante a gente fazer o quê? Em temas da FUVEST, ler todos os textos motivadores. Então, não é para você escolher um dos lados. Temas de entre, você precisa falar dos dois lados ao mesmo tempo. E aí é muito comum que o primeiro desenvolvimento você fale de um dos lados do entre, o segundo desenvolvimento do outro lado do entre. Um outro erro possível, que pode ser o que acontece pela falta de leitura dos motivadores, é tentar fazer uma culpabilização do sistema educacional e também do sistema de trabalho. Logicamente que existem parcelas de culpa que são sintomas de uma argumentação. Como, por exemplo, a gente perceber que há um problema da educação básica e da formação profissional, de que a gente tem a necessidade da multitarefa, mas também da reflexão, é o que faz com que a gente precise que, sim, as pessoas precisam aprender o que precisam se formar para poder participar em sociedade, mas elas também precisam aprender que elas precisam também tomar um tempo para si só, ou se não, para poder fazer outras coisas que não estejam relacionadas com o trabalho. Então, não é que é simplesmente porque a escola está ruim e o mercado de trabalho está ruim, ou estamos em uma crise econômica e estamos em uma crise educacional. Não é simplesmente por isso. É também um dos sintomas que mostra por que está cada vez mais problemático. Então, aqui é perceber que, sim, você pode falar esses sintomas, mas eles não são a base da sua argumentação. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei esse tema um tema interessantíssimo de se falar, mas eu achei um tema mais legal de se discutir do que falar com os alunos. Porque eu acho que a construção das palavras do tema é muito confusa. Colocar um e, aí coloca um entre. É muita palavra para poder ser discutido um tema. Então eu acho que muitas das vezes, quando a gente tem temas que são muito longos, eles também são tão problemáticos quanto temas muito curtos. Eu acho que esse tema da FUVEST poderia ser reescrito de uma outra forma para poder facilitar com que o aluno entendesse o que a gente tem. E também essa parte do que a gente tem do multitarefa ter apenas um texto pode fazer com que as pessoas tentem ler esse tema de redação e pensar, então quer dizer que é mais importante a gente fazer uma ação única do que ser multitarefa? Mas, poxa, eu sempre fiquei pensando que ser multitarefa era importante. Então, assim, eu acho que o problema desse tema de redação é que parece que eles quiseram inventar primeiro o tema de redação e aí depois eles acharam os textos motivadores. Ou talvez até o contrário, eles pegaram esses textos motivadores, botaram no saquinho, tiraram esse set e falaram, tá, o que a gente pode criar de texto motivador, de tema com esses textos motivadores? Então eu acho que poderia ser um pouquinho melhor estruturado as frases do tema. Não sei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então,
como que a gente teve o tema de redação da FUVEST do ano de 2023 e 2024, com sugestão de repertório, das teses, os erros possíveis e inclusive o que eu achei do tema. O que você achou do tema? Você está escrevendo essa redação ou se não você vai escrever? O que você tem até, inclusive, de dúvidas de repertórios que poderiam ser colocados nesse tema de redação? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Caso você queira saber mais dos outros temas também que a gente teve de redação da FUVEST, tem essa playlist a qual eu falo todos os antigos temas da FUVEST. Então eu faço a explicação sobre o tema, analiso os textos motivadores e eu faço também sobre sugestão de repertórios e de teses. Ou se não, pode ser até mesmo que você tenha uma certa dúvida sobre como que pode ter o desenrolar de uma redação da FUVEST. Teve uma redação que foi com um final muito esquisito. Então eu vou deixar esse vídeo para você poder ver como que essa redação terminou. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!